aí, galera, tudo bem? Aqui é a professora Débora Cavalcante e hoje eu trouxe uma dica muito esperta sobre o uso da vírgula na redação. Há alguns dias a gente colocou aqui no canal o uso da vírgula em três casos específicos e hoje eu trouxe outro caso que também, né, costuma haver uma recorrência bastante grande de erros nas redações, que é a vírgula entre o sujeito e o predicado. Para saber, se você está cometendo esse desvio, você precisa saber o que é o sujeito e o que é o predicado. Então, olha aqui para esse primeiro slide. O sujeito é aquele que pratica ou que sofre a ação verbal, estando essa voz verbal, né, essa oração, ou na voz ativa ou na voz passiva, certo? Quando a oração está na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Quando a oração está na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Observe os exemplos. O governador Camilo Santana impôs o isolamento social. Aí você se pergunta: quem impôs o isolamento social, certo? O guia da sua análise sintática é o verbo. Procura o verbo. Identificando o verbo é que você identifica os outros termos da oração. Aqui, o verbo é impôs. Quem impôs o isolamento? O governador Camilo Santana. Então, a expressão o governador Camilo Santana é o sujeito da oração. E esse sujeito, ele pratica ou sofre a ação verbal? É ele quem impõe ou ele que sofre a imposição? É ele que impõe, né? Então, nós temos uma oração na voz ativa e o sujeito é agente da oração, tá? Ele é quem pratica a ação verbal. Já no outro exemplo, quando diz o isolamento social foi imposto pelo governador Camilo Santana, eu tenho uma locução verbal. Foi imposto. O que ou quem foi imposto? O isolamento social. Sendo assim, o meu sujeito agora é o isolamento social. Foi o isolamento social que impôs alguma coisa ou ele que foi imposto? Ele que foi imposto. Então, ele sofre a ação verbal. Essa segunda oração aqui, do exemplo, ela está na voz passiva analítica, certo? Então, observe que o sujeito é o que ou quem pratica ou sofre a ação verbal, tá bom? Estando a oração na voz ativa ou na voz passiva. Pronto, identifiquei o sujeito. Como é que eu identifico? Repetindo aqui, recordando. Primeiro, eu acho o verbo. Localizando o verbo, eu pergunto quem, né, ou o que, tá certo? A resposta me levará ao sujeito, beleza? Pronto. Passamos aqui do sujeito para o predicado. O que é o predicado? Segundo a gramática, o predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito, certo? Ou melhor, é o termo que contém declaração referida em geral ao sujeito. A gente costuma resumir que é aquilo que se diz sobre o sujeito. O predicado ele é sempre construído ao redor de um verbo, certo? Então, é aquilo que se diz sobre o sujeito construído ao redor de um verbo. E você percebe, né, já no primeiro exemplo, já no primeiro slide, que não há vírgula entre esse sujeito e esse verbo, tá bom? A mesma coisa vai acontecer aqui nessas orações. Ó, preste atenção. A mídia exerce importante papel na sociedade. Quem exerce papel importante? A mídia. Logo, ela é sujeito. E o que é predicado? Todo o resto exerce papel importante na sociedade, certo? Na outra oração, apreciam o trabalho da imprensa os telespectadores. Essa oração aqui, ela está na ordem inversa. O que quer dizer isso? As orações, elas podem ser organizadas na ordem direta, quando primeiro vem o sujeito, depois o verbo e depois os complementos, ou eu posso fazer isso de outra forma. Eu posso primeiro colocar o verbo, os complementos e por último o sujeito, ou eu posso colocar algumas estruturas
como o predicativo do sujeito, depois o sujeito, depois o verbo, né, e outros complementos. Então, depende muito de como eu quero organizar o meu texto. É importantíssimo que você conheça essas delimitações aí sintáticas, essas nomenclaturas, porque é a partir dessas classificações que você constrói uma inversão sintática dentro do seu texto, né? A gente sabe que para a competência 1 do Enem ser nível 5, eu preciso demonstrar domínio da norma padrão da língua portuguesa. E um recurso utilizado para demonstrar esse domínio é fazer inversões sintáticas, inverter as orações subordinadas, né, trazê-las para o início da oração e colocar a oração principal após, né, o que é obrigatório o uso da vírgula aí nas orações adverbiais. E aqui você vê que não tem vírgula. Por que que não tem vírgula? Porque é sujeito e verbo. Primeiro eu comecei pelo predicado. Apreciam o trabalho da imprensa. Apreciam o trabalho da imprensa. Quem aprecia o trabalho da imprensa? Os telespectadores. Está invertido. Primeiro eu trouxe o sujeito, eu trouxe o predicado, certo? E por último, eu coloquei o sujeito. Débora, é inversão sintática. A gente coloca vírgula? A gente nunca coloca vírgula entre sujeito e predicado. A gente nunca coloca vírgula entre sujeito e predicado. Isso ocasiona desvio na redação, tá? É o desvio gramatical, tá bom? Então, observem aí. Nesse exemplo, exerce importante papel na sociedade é o predicado. Por quê? Porque é isso que se diz sobre o sujeito, que neste caso é a mídia. E no outro, aprecia o trabalho da imprensa, é o predicado, que é algo que se diz sobre o sujeito. Quem é o sujeito? Os telespectadores. É só você fazer a inversão. Os telespectadores apreciam o trabalho da imprensa, certo? Geralmente nós utilizamos a ordem direta, mas lembrando, para demonstrar domínio da norma padrão da língua portuguesa na redação do Enem, é interessante que você faça as inversões sintáticas. E para fazer essas inversões sintáticas, você tem que ter domínio das funções sintáticas, e isso inclui o uso ou não da vírgula, certo? Pronto. Aí a gente passa aqui. Eu posso usar a vírgula entre o sujeito e o verbo? Já disse aqui 50 e 10 vezes. Não, não pode. Olha o estado da professora quando você usa o sujeito, quando você usa a vírgula entre o sujeito e o predicado, entre o sujeito e o verbo. Não pode de jeito nenhum, a pressão da pobre sobe. Olha exemplos em que se colocaram, né, a vírgula entre essas estruturas sintáticas. Tem aí uma pesquisa realizada pela uma pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, analisou o cenário da educação em 40 países. Quem analisou o cenário da educação em 40 países? Aí você vai, né, voltar para o início da oração e vai descobrir que foi a pesquisa. Foi a pesquisa que analisou o cenário. Então, eu posso ter essa vírgula aí? Claro que não. Então, eu marquei com um xizinho para você ver que esse uso está incorreto. Não pode. Por que que não pode? Porque aqui a gente só tem sujeito e predicado. Não há nenhum termo deslocado, não há nenhuma explicação, não há nenhum outro elemento sintático que obrigue a utilização da vírgula. Dessa forma, né, você tira essa vírgula aí, certo? Passando, eu tenho outro exemplo que está incorreto. Eu coloquei até um xizinho aí maior para a gente observar com mais clareza. A oração diz: os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, revelam que as escolas públicas alcançam, em média, 510 pontos. Por que que eu coloquei esse X enorme? Procura o verbo. Revelam. Quem revelam? Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, os resultados é o sujeito. Os resultados revelam. Eu posso ter essa vírgula aí? De jeito nenhum. É desvio também,
certo? A Débora é o mesmo desvio lá no Enem, vai contabilizar, a perda de mais pontos? Vai, porque são orações diferentes. Se fosse a mesma oração, né, se você desenvolvesse a mesma oração mais de uma vez, por exemplo, e cometesse o mesmo desvio, aí era contabilizado um desvio só. Mas como são 2 orações diferentes, são 2 estruturas diferentes, 2 informações diferentes, eu tenho 2 desvios já contabilizados. Então, você já está por um fio para perder o nível 5 da competência. E em outros concursos, por exemplo, como é o concurso da SpaceX, isso aqui você já perdeu 6 pontos, certo? Então, não é algo que você pode vacilar, não é algo que você pode aí abrir, né, mão dessa forma. Então, é muito simples, gente. Essas estruturas sintáticas, o sujeito e o predicado, são estudados logo no início da sintaxe. Quando você pega aí a sua gramática, né? Que você vai estudar sintaxe. Amanheceu inspirado. Hoje vou estudar sintaxe. Morto de fino, né, de polido. Quando você abre a gramática, a primeira parte é o estudo, né, da construção da oração. É a distinção entre frase, oração e período. Já na sequência, estudam-se os termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? O sujeito e o predicado. Aí você estuda a classificação do sujeito, a classificação do predicado, e em nenhum momento você encontra exemplos em que exista vírgula entre essas duas partes, certo? Então, cuidado, observa aí com bastante calma. Seguindo, eu trouxe, obviamente, né, exemplos que fazem o coraçãozinho da professora ficar feliz. Por quê? Porque são exemplos corretos, em que você utiliza a vírgula, mas você utiliza a vírgula com explicação, porque você tem ali estruturas explicativas, você tem aposto, você tem a obrigação de, nesses casos, fazer a utilização da vírgula. Preste atenção aqui aos exemplos. Aos 2 últimos exemplos, eu coloquei inclusive em vermelho aí, destacado em itálico, tanto a explicação quanto, né, as vírgulas, para você observar que o que está isolado não é o sujeito do predicado, o que está isolada é essa, explicação que está em vermelhinho, tá? Tem aí, o poder público, por meio da mídia, deve ampliar o número de campanhas contra o coronavírus. Por meio da mídia é um recurso a ser utilizado. Lá na redação do Enem é o modo meio. Então você entende que essa frasezinha, né, esse trechinho aí está entre vírgulas por uma questão de isolamento dela, porque ela está intercalada, ela está inserida entre o sujeito e o verbo. Cadê o verbo? É uma locução verbal, deve ampliar. Quem deve ampliar o número de campanhas? O poder público. Sendo assim, eu entendo que o poder público é o sujeito e deve ampliar o número de campanhas contra o coronavírus é o meu predicado, não é verdade? E isso que está aí no meio é uma informação a mais, certo? É um recurso utilizado, tá bom? Então, ele vai ficar entre vírgulas, porque ele não faz parte nem do sujeito, nem faz parte do predicado, tá certo? E ele está intercalado, está inserido entre os dois. A mesma coisa acontece no segundo exemplo. Observe. Os alunos, desmotivados pela quarentena, estudam com maior irregularidade. Desmotivados pela quarentena é uma espécie de aposto, é uma espécie de explicação. E, de novo, né, assim como o exemplo anterior, é uma inserção entre o sujeito e entre o verbo. Não faz parte nem do sujeito, nem faz parte do predicado. Por isso, ele vai aparecer entre vírgulas. O que está separado não é o sujeito do predicado. O que está separado, o que está isolado, são esses elementos que estão aí em vermelho, porque são explicações, são informações adicionais, certo? Então, assim, nestes casos, você pode utilizar a vírgula, lembrando que o que está sendo separado não é o sujeito do predicado, e sim a informação que está intercalada, tá bom?
Eu espero que vocês tenham entendido, né, o conceito de sujeito, o conceito de predicado e que vocês consigam reconhecer melhor esses elementos na oração para evitar esse tipo de desvio, porque é de fato um desvio muito bobo, certo? Que você é totalmente capaz de perceber. Qual é a dica que eu dou? Depois que terminar, né, de fazer o rascunho da redação, dá um tempinho antes de passá-la limpo, né, deixa ela em stand-by por um tempinho, pelo menos meia hora, para que o seu cérebro saia do automático, né, passe por um processo mesmo de limpar o teu juízo, para depois você conseguir enxergar essas estruturas. Porque é óbvio, quando você está escrevendo, você não fica pensando, isso é um sujeito, isso é um predicado, isso aqui é um adjunto adnominal, isso aqui é um adjunto adverbial. Você não sai, né, escrevendo, fazendo essas classificações de maneira simultânea. Mas quando você vai revisar o seu texto, porque o primeiro revisor do seu texto deve ser você mesmo, é interessante que você observe essas estruturas com mais calma, tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês aproveitem bem, eu espero que vocês estudem, certo? Um grande beijo e até a próxima.